Pessoal, tudo tranquilo? Tudo na paz? Noturna testemunha não se trata de um assunto abstrato. É o seguinte, a noite muda a cidade ou muda o seu olhar sobre ela? O que a noite revela sobre nós? Eu sou Francisco Ferreira, este é o Mostra Grátis. O papo é sobre isso, sobre a noturna testemunha, a noite. Bora lá ver! A noite traz a lua. A lua não visita a cidade. Ela sempre esteve aqui. Muito antes das avenidas. Muito antes das janelas iluminadas. Muito antes dos mapas e dos nomes. Todas as noites ela retorna, silenciosa. Ela conhece histórias que ninguém lembra. Lá do alto, observa as luzes que se acendem, os passos que diminuem, as vidas que continuam mesmo ao adormecer. Porque, quando o dia se recolhe, a cidade continua. Ela muda de sentido e começa a contar outras histórias. Há quem pense que a noite pertence ao silêncio. Mas ao caminhar um pouco pelas ruas, encontraremos mesas que ocupam calçadas, conversas e risos. Uma canção escapando distante ao som de um violão. Ele é o vilão. Aromas, lances, romances, um clima de paixão. A noite não interrompe a vida, apenas não tem direção. A bússola não é a da razão. Na noite, alguém chega, alguém parte, alguém descobre uma cidade pela primeira vez. Alguém reencontra um lugar que julgava esquecido. A noite acolhe a todos, sem questionamentos. As cidades são construídas para e por causa das pessoas. A rua, que guarda lembranças da infância. A praça, palco de encontros. Cada janela iluminada abriga uma história que ninguém conhece. Enquanto caminhamos à noite, a cidade caminha conosco. E talvez seja por isso que viajamos. Não apenas para conhecer lugares, para reencontrar, se reencontrar e descobrir uma maneira de viver. Na troca de olhares, no movimento de corpo, no fluir das energias. A tudo a lua observa, contempla os mistérios de cada um e seus exageros. Conforta e abriga quem dela faz sua coberta. Na noite, a lua se faz presente independente de sua fase. Um poeta disse: a noite ronda a cidade a te procurar. E outro poeta exclama: a vida ainda pulsa. A noite ressalta as luzes e tudo é movimento. Um ciclo de gerações contínuo, como a noite, como a lua, como a vida. Mas o que permanece na nossa memória? Monumentos, fachadas, paisagens. O que permanece de fato é o instante. Por alguns segundos, a vida acontece nesses intervalos.
E a noite parece conhecê-los melhor que ninguém. Talvez porque ela não tenha pressa. Talvez porque a escuridão permita perceber aquilo que a claridade muitas vezes omite. A sensação de estarmos exatamente onde deveríamos estarmos. De sermos inteiros, até porque ninguém é metade. A noite nos faz sentirmos desapercebidos de tudo e de todos. Um voo livre, onde o que vale é o instante. No instante, alguém nasce. No instante, alguém parte. E o poeta testemunhou: alguma coisa acontece no meu coração. A noturna testemunha me faz ser livre de toda ira, como retrata a poesia. A lua segue seu caminho, como sempre seguiu, acima das cidades, dos viajantes, dos encontros, dos sonhos, dos regressos, dos segredos e dos mistérios. E quando atravessa o céu, a lua leva consigo fragmentos invisíveis da vida vivida. Um abraço, uma conversa, um sorriso, uma lembrança que não se esquece de ser lembrada. Talvez seja isso que a noite nos oferece. Não respostas, mas estímulos para os sentidos. A oportunidade rara de habitar um instante antes que ele se transforme em memória. Quando a lua desaparecer além dos telhados, a cidade continua ali. Mas nós já não seremos exatamente os mesmos, porque algumas noites permanecem nos habitando e apontando aquilo que nos tornamos. Quando sensíveis, mas humanos e em conexão com a vida. Quando não sensíveis, apenas sobreviventes. A sensibilidade pode nos fazer cúmplices de uma noturna testemunha. Pessoal, o papo de hoje, eu não apresentei nenhuma estatística sobre a noite em relação com turismo, lazer e cultura, porque o papo, na verdade, é sobre o instante que a noite revela de nós. Beleza? O papo foi sobre isso. Se você gostou, deixa eu curtir. Se achou legal, compartilha. Se quiser dar uma força pro canal, se inscreve. Beleza? Aquele abraço!